Olá, tudo bem, Guilherme? Joia? Deixa eu chamar aqui um colega que eu tô aqui apanhando um pouquinho aqui dessa câmera. Peraí, onde que eu vou chamar aqui mais gente, meu Deus? Oi, Erivelto, tudo bem? Olá, Boa noite. deixa eu ver se o seu microfone está funcionando. Boa noite, tudo bem? Eu não tô conseguindo te ouvir. Não? Eu acho que o seu microfone não está funcionando. Valéria, estou convidando aqui o Erivelto, que é o engenheiro de segurança do trabalho, que vai trazer alguns esclarecimentos aqui para nós. Erivelto, fala alguma coisa, porque eu não estou conseguindo ouvir você. Você me ouve? Boa noite, estou ouvindo. Boa noite, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Felipe, Edward, você quer tentar fazer uma chamada para mim? Eu não estou te ouvindo. Não está ouvindo? Tá. O pessoal está me ouvindo aí? Vocês estão conseguindo ouvir o Erivelto? Ué, eu não estou conseguindo ouvir o Erivelto. Peraí. Vou tentar tirar esse microfone aqui então para ver o que é que pode estar acontecendo, porque eu não estou ouvindo. Oi? Melhorou agora? Boa noite. Agora sim, agora eu te ouço. E aí, tudo bem com você? Tudo bem? Joia. Tudo bem. Pessoal, a ideia de fazer essa live com o Erivelto é porque ele já tem muita experiência no trabalho como engenheiro da Petrobras, então ele trabalha nesse setor de segurança do trabalho. E a ideia seria unir a minha experiência de trabalho na Justiça Federal há mais de 6 anos, trabalhando com aposentadoria especial direto, e a experiência dele. E, ao mesmo tempo, trazer as inovações nos aspectos tributários e nos aspectos previdenciários, em especial do PPP eletrônico. Erivelto, você poderia falar aqui para a gente um pouquinho sobre a implantação do E-Social? Sim. Só apresentar também, que o já falou aí, mas... Oi? Você está me ouvindo? Sim. Tá, eu não estava te ouvindo. Então, Alguém a implantação lá na empresa começou em 2018, né? Pelo cronograma do E-Social, a gente vai implantar lá a parte de recursos humanos. E agora, final de 2021, a partir do dia 13 de novembro, né, 2021, a gente começou a enviar as informações de segurança do trabalho, saúde, comunicação de acidente de trabalho e agentes nocivos, né? Então, a gente já começou
a gente já está com essa gestão aí de envio de informações. O PPP eletrônico, o cronograma era iniciado agora em janeiro desse ano, só que o problema do sistema, parece que teve algum problema aí. Só um pouquinho, pessoal. Fone aqui. Tá dando um eco. Engraçado que a outra live que eu fiz, o pessoal também, a que eu fiz em conjunto, né? Algumas pessoas também reclamaram disso. Eu não estou te ouvindo mal, eu estou te ouvindo bem, eu consigo ouvir tudo que você fala. Para mim não tem problema o áudio. Agora, e para vocês? Tá dando um eco aqui para mim. Vocês conseguem ouvir bem? Tá dando um retorno, não sei porquê. Deixa eu só dar uma. Agora silenciou, agora eu não ouço nada que você fala. Não sei porquê. Tá dando um eco, não sei por qual motivo. Será que se eu desligar a minha câmera enquanto você fala... Vamos tentar aqui. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Deixa eu desligar o meu microfone. Tá retornando, qual motivo? Deixa. Mas eu não tá, o microfone tá funcionando. Tá me ouvindo? Tá legal? O som tá ruim? O pessoal não tá ouvindo. Estão me ouvindo agora? Pedi o pessoal aí para retornar, ver se tá legal aí o áudio. Porque... Ô, Erivelto, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar desligar a minha câmera. A minha parece um retorno, não sei se para você aí. Tá dando um retorno aqui para mim. O pessoal falou que normalizou aqui. Você já tentou cortar o seu microfone, desligar o seu microfone? Eu fiz isso agora. Tá, vamos tentar aqui. Agora o áudio, o eco aqui saiu. Eu não estou observando o eco aqui, não. Está me ouvindo agora, legal? Então, pessoal, como eu vinha falando, né, a portaria 313 do Ministério do Trabalho e Previdência, ela previu, né, o PPP eletrônico para começar agora em janeiro desse ano, né, 2022. Só que aí teve um problema de sistema, né, a DataPrev não estava preparado para receber esse sistema PPP eletrônico e ficou para o ano seguinte aí. Agora já está pertinho, né? A gente passou aí os meses já passaram rapidamente. Então a gente vai ter aí mais alguns meses para a implantação agora definitiva, né? Portaria 1010 que trouxe esse adiamento, jogou para janeiro de 2023. E aí o que a gente tem que ficar atento agora, né? O PPP eletrônico agora, todos os segurados, né? Os trabalhadores vão ter a possibilidade de consultar no meu INSS, assim como consulta o CNIS, e todos os empregados vão ter acesso, né? As empresas já estão fornecendo as informações, enviando informações para o E-Social. Então, com essas informações, o PPP eletrônico, né, nada mais que faz parte do E-Social, né, um sistema aí que veio compilar as informações todas, né, não só de PPP, mas de tudo relativo aí à parte trabalhista, tributária, previdenciária também. Então, cada separadamente, né, eram segmentos aí para essas legislações, mas agora vai ser composto só por um único sistema, né? E eu até fiz uma pergunta nos stories aí uns dias
essa semana agora que passou, né, se o E-Social ele aplica multa, né? O E-Social não aplica multa, ele só recebe as informações e vão cruzar os dados aí de recursos humanos, de segurança e saúde, a parte tributária, e aí o auditor, ele que tem essa incumbência aí de autuar e multar aí as empresas, né, que enviam as informações. Mas aqui a gente está trabalhando, né, temos um sistema aqui próprio nosso, são muitas informações para compilar, né? Inclusive o PPP eletrônico ele vai ter que ser emitido para todos os empregados, né? Até o final desse ano, 32 de dezembro desse ano, é só para quem, o PPP, né, em meio físico, é só para quem é empregado e está exposto a agente nocivo, né? Agora, no PPP eletrônico, não, todos os empregados vão ter que ser, vai ter que ter emissão, né, emissão assim, né, ele vai ter acesso lá às informações dele. Então, é basicamente isso aí que eu queria passar, né, em relação ao PPP. Se o pessoal tiver alguma dúvida, questionamento, a Jéssica também, fica à vontade aí para perguntar. Eu acho que seria interessante, Erivelto, a gente trazer agora as principais mudanças que nós tivemos no formulário do PPP. Que o formulário do PPP não é mais o mesmo na IN 128, né? Eu, particularmente, tenho uma mudança que me chamou muito a atenção, que é em relação à eficácia da EPI. Eficácia da EPI no PPP anterior era uma coluna que você designava com sim ou não, tem a EPI, tem a EPC, e depois você identificava o CA da EPI. E essa questão sempre trouxe muita discussão na jurisprudência, por quê? Inicialmente, a gente usava ali o tema 213 da TNU. O STF falou muito pouca coisa lá no tema 555 do ruído. No tema 555, ele falou que o dano do ruído não era só a perda auditiva, que se a EPI fosse suficiente para neutralizar o risco, não haveria contagem diferenciada, portanto, o período não seria considerado especial. Mas aí, a questão maior que ficou para o advogado pelo menos eu vejo assim, de quem que é o ônus da prova? E aí? Só um S lá no PPP quer dizer que a EPI é eficaz e vai neutralizar todo o período? Porque a maioria dos PPPs, eles vêm com o código GFIP 01 e vem falando que a EPI é eficaz. Quando eu fazia a orientação dos meus alunos, eu sempre falo o seguinte, gente, cai matando nos 5 pontos do tema 213. Se lá está falando que a EPI é eficaz, realmente ela é eficaz mesmo? Ela neutraliza o risco ou ela só atenua? Outra coisa, houve a troca dentro da periodicidade necessária? Essa EPI é uma EPI vencida? Eu acho que agora o PPP ele trouxe mais elementos nesse sentido. Isso vai demandar um trabalho maior do advogado, porque era mais fácil você contestar quando o PPP não trazia esses esclarecimentos. Agora, todos os 5 pontos do tema 213 são colunas do PPP. Sim. Se você puder correlacionar aí para nós, por exemplo, quais são os principais eventos de SST que o advogado pode solicitar o acesso para que ele possa fazer essa impugnação com segurança? Então, só para complementar a questão do formulário no PPP, por exemplo, aquelas informações que estão lá no PPP, elas são relativas, né? Ela cabe aí a contestação, né? Ali não é uma informação absoluta, né? Você coloca sim lá, ali no campo, EPC ou EPI, isso aí você vai ter que comprovar, né? O INSS ou a Receita Federal, eles podem, né? Os órgãos podem solicitar aí evidências, né? Para você comprovar aí. Mesmo que você coloque não ou sim, né? A gente está falando de EPI, né? EPI você tem que ter uma série de fatores aí para você comprovar a eficácia, né? Até para a questão da impugnação, né? Você vai ter que comprovar questões de treinamento é um que você faz, higienização do equipamento, se você tem certificado de aprovação, né, emitido lá pelo Ministério do Trabalho, se ele foi adequado ao uso, entendeu? Uma série de questões ali você tem que cumprir simultaneamente. Por isso que a gestão aí de segurança e saúde, até o próprio advogado também, ele pode atuar nisso aí com um trabalho de conformidade, né, junto ao setor de segurança e saúde,
para que a empresa possa comprovar a eficácia do EPI, né? A gente tem um tema 1090 aí, a colega aí, a Jéssica, pode falar melhor, que ela está acompanhando mais aí. Ainda não foi julgado, né? Foi afetado. Inclusive, hoje a gente teve uma discussão mais cedo aqui na empresa, né? Sobre essa questão, e isso pode mudar aí a questão da ineficácia do EPI, né, em relação a ruído, né? Ruído, né? Especificamente falando. Porque hoje, né, o tema 555 do STF, ele desconsidera, né, a questão da eficácia do EPI no caso do ruído, né? No caso do ruído. E, então, 1090 ele veio aí, ele veio para trazer essa discussão. Vai rediscutir essas empresas estão se basando no nosso grupo aqui, está trabalhando nesse tema, né? Porque isso vai mudar bastante. Agora, desde que a empresa tenha uma gestão de segurança e saúde, né? Os colegas advogados aí, junto com o setor de segurança e saúde, se trabalharem de uma maneira preventiva, né? E na conformidade, tem tudo, né, para orientar a empresa, né, assessorar a empresa nesse sentido. Só respondendo a pergunta do colega do Silvio, voltou da eco de novo aqui, não sei porquê, apareceu o eco aqui. O pessoal está ouvindo o eco aí, não está? Está ouvindo, Jéssica? Para mim está retornando aqui. Quando eu ligo o meu microfone para falar alguma coisa, Erivelto. Por exemplo, então, quando você falou do tema 1090, eu ia falar do parecer da Fundacentro. Mas aí eu vi que você não tinha terminado de falar. E aí eu fui desliguei. Entendi. Vou aguardar até você concluir. Então, o colega está perguntando aqui, o Silvio, meu amigo, Silvio, um abraço aí, Silvio. Ele está perguntando, essas informações que a empresa é obrigada a alimentar, o E-Social é para períodos anteriores? Não, Silvio, é períodos posteriores. Por exemplo, no caso de empresas maiores, né, 13 de 10 de 2021. A partir dessa data, a gente vai informar. Para trás, não. Para trás, a gente não tem essa... As empresas não são obrigadas, não. Só tem uma data. Tem um cronograma, acho que esse ano teve para as empresas do grupo 1 e 2, né? Estou acompanhando mais ou menos aí de longe, né? Porque a gente foca mais na nossa empresa aqui, o faturamento é maior, então ela começou antes. Esse ano já teve as empresas menores, e a partir do ano que vem, os órgãos públicos vão entrar, né? Muita gente não estava acreditando nisso, mas os órgãos públicos também vão entrar no envio de informações para o E-Social. Então, a resposta é essa, Silvio. Não sei se você se te satisfez aí, mas é isso aí. É a partir da data marcada no cronograma lá do Ministério, né? Trabalho e Previdência. Pode falar agora, Jéssica. O 1090 aí, se você quiser. Então, gente, eu falo assim, o meu contato maior com a aposentadoria especial é a partir daquilo que os advogados falam. E uma questão, por exemplo, assim, que eu fico muito compadecida da situação deles é porque é o seguinte, pelo menos é isso que eu leio em todas as petições. Olha, quando o advogado tem uma dúvida desse tamanhozinho aqui, por exemplo, tem lá uma aferição de ruído, ele não sabe como que a empresa aferiu aquele ruído. Porque só colocou lá tanto DBA, técnica de aferição, dosimetria, acabou. Ele não sabe se foi NEM, ele não sabe se foi NR15, ele não sabe se foi LAVG. Resumindo, ele quer saber como que é que se chegou àquela conclusão. E aí, o que é que normalmente eles alegam que a empresa dá como resposta? Eu só sou obrigada a te fornecer o PPP, não sou obrigada a te fornecer o laudo. O laudo, se você quiser, você vai para a via judicial. E assim, eu te confesso que hoje eu acredito nisso. Porque, assim, é uma coisa que é tão comum de ser dita, né? E, assim, se eu falo, por exemplo, que a pessoa só vai ter acesso ao PPP, o segurado ele não é obrigado a confiar na informação que está no PPP. Como que ele vai fazer uma boa defesa se ele não sabe, por exemplo, qual que foi a técnica de aferição? Como que ele vai fazer uma boa defesa se ele não sabe quais foram os riscos que foram detectados no ambiente de trabalho? Então, eu percebo nesse ponto uma preocupação processual. Onde que eu vou se a empresa não quiser emitir o laudo? Onde que eu vou se a empresa não quiser me dar as informações sobre o PPP?
sobre o que ela realmente verificou ali para chegar àquela conclusão. Porque o segurado ele tem interesse de saber isso. Eu brinco, eu falo que fornecer um PPP incorreto é a mesma coisa de não fornecer, porque o PPP incorreto ele não vai servir para nada. E assim, eu falo que nesse ponto eu tomo um pouco as dores do segurado, porque eu já li isso tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. E assim, eu te confesso que eu tenho um certo medo dessa questão de só se aparecer o laudo no processo da ação previdenciária. Você sabe por quê? Primeiro, não é tão comum se fazer perícia em todas as varas da Justiça Federal. O juiz pode perfeitamente se contentar com o laudo. Mas e se aquele laudo estiver errado? O segurado ele pode ter interesse de questionar a aferição. Ele pode ter interesse, por exemplo, de falar que um ruído não é de 85. E aí? Para onde que ele vai? O que ele vai fazer? Bom, eu falo que eu sempre me preocupo muito em relação a essa questão, porque se o segurado muitas vezes não tiver acesso a esse documento, vai ser complicado para ele fazer a petição inicial. Se for calor, então, Deus me livre. Calor, você saber só nível de Buttigieg, não vai ser suficiente para configurar a especialidade da exposição, porque você precisa saber a taxa metabólica por hora de atividade. Eu estou acompanhando um conflito de competência no STJ desse ano agora, de relatoria do Gurgel. Se vocês quiserem, vocês podem até me pedir depois, eu não estou com o número dele aqui, porque eu tive que trocar de ambiente. Mas que discute justamente de quem que é a competência, por exemplo, para tratar da retificação do PPP e também da exibição do laudo ou do documento que o subsidia. Por quê? Houve um conflito que chegou no STJ há um tempo atrás, que era um conflito entre a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. Nessa ocasião, o STJ declarou a competência da Justiça do Trabalho, nesse primeiro momento. Porque eu não poderia saber se o INSS teria interesse ou não nesse tipo de demanda. Poderia ser que ele falasse, não, ok, eu concordo com esse PPP. Pronto. Ele não teria ali, no primeiro momento, interesse, né? Mas essa questão voltou agora de novo no conflito de competência de 2022. Quem vai julgar esse conflito de competência é a segunda sessão. E o primeiro relator foi o Gurgel, o ministro Gurgel. E assim, em relação à questão do PPP eletrônico, quando eu vi isso, eu falei assim, gente, com esse tanto de campo, falando de higienização de EPI, falando de condição de eficácia, falando de certificado de aprovação, o empregado pode não se contentar com esse. Ele pode querer saber, não, peraí, você está falando que você está fazendo a troca da EPI? Cadê o certificado? Ok, houve treinamento? Cadê o certificado do curso de treinamento? Cadê o certificado de aprovação da EPI? Eu acho que essa é uma questão que vai surgir muito forte agora com o PPP eletrônico. Erivelto, eu vou passar a palavra para você agora, para você falar para nós um pouquinho sobre os principais eventos da SST, e se você puder detalhar o evento 2240, porque eu acho que ele vai ser muito útil para quem trabalha com aposentadoria especial. Sim, essa tua informação é só complementar rapidamente, né? Pessoal, aí não sei se o pessoal sabe, mas tem feito algumas publicações, né? Quem fiscaliza essa parte aí é a Receita Federal, né? Receita Federal, que ela é o órgão que é o fiscalizador dos eventos aí. E, na verdade, tem uma instituição normativa que agora teve uma mudança aí recentemente, 17 de outubro. Ela revogou a anterior, 2110, revogou 971, de 2009. Então, lá tem um capítulo 9, acho que o capítulo não mudou, né? Gestão de riscos ocupacionais. E ali dentro, ela se baseia para fazer a fiscalização. A Jéssica deve conhecer melhor que eu, é professora de direito tributário, mas ela tem uma série de outras questões, né? Mas ela trouxe algumas questões aí, DCTF Web, E-Social, né? GFIP. Ela incrementou mais coisas, e mais uma vez, né, a Receita Federal, ela, com esse cruzamento de dados, né, ela vai se utilizar disso aí para fazer a fiscalização. Agora ela vai receber as informações, né, já está recebendo. Então, quais são o evento 2240, né, que é o principal nosso aqui da aposentadoria especial, são os agentes nocivos, né, já você falou bem aí, ruído, que é o principal, o calor e vibração, né, então as empresas
elas vão ter que cada vez mais se especializar aí no LTCAT, né, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, e digo, o empregado ele tem direito de saber sim, porque, como eu falei, né, o PPP é um formulário que não, é presunção relativa, né, não, o que está escrito ali, a empresa pode preencher ali, mas tem que ter uma comprovação. E outra coisa importante que você falou é a questão do se o laudo está correto, né? Isso aí também é outra coisa bem importante, né? Será que foi feito? Tem que ter uma perícia e o laudo é, é um documento importantíssimo, né? Porque ali tem informações ali que podem mexer muito com a vida do segurado. E aí também entra, não só profissional de segurança, não, saúde e trabalho. O advogado também entra nisso aí. Ele entra nisso aí para ver as questões de conformidade, né? Mais uma vez insistindo nisso, né? E em relação a competência, eu entendo que como é a relação de trabalho, né? É preciso trabalho, isso aí não tem dúvida. Isso aí não tem dúvida. Para ver questões previdenciárias, é algo imprescritível, né? A gente vê algumas empresas aí questionando, colocando lá aquela prescrição bienal, né? Depois do desligamento da empresa, o empregado não tem mais, é porque prescreveu, mas nada disso. Para fins previdenciários, né? O empregado tem direito aí a solicitar o LTCAT e o PPP, isso aí não tem dúvida. O PPP está na lei, né, tem um prazo na lei, mas o LTCAT eu entendo também que deve ser fornecido. E aí, mais uma vez, a perícia, né, a questão da perícia é fundamental. Mas aí, voltando os agentes ambientais, né, ruído, o que a empresa tem que ter, né? Tem que ter as informações, ela precisa ter ali a sua gestão de higiene ocupacional muito bem feita, né? Os principais agentes, né, que a gente já verificou, para você enviar essas informações de uma maneira correta, coerente, né? Então, o principal é esse, mas assim, a gente sabe que os principais eventos de SST, né, são mais falados, né? São mais colocados aí, que é o 2210, 2220, 2240. Mas só que dentro ali do E-Social está permeando aqueles eventos todinhos ali. Tem questão de afastamento do trabalhador, tem a questão do FAP, né? Outra questão também, que é o fator acidental da prevenção, também está lá dentro, né? Tem um evento, se não me engano, é o 1.200. Tem informações para subsidiar o FAP também. Relativo a esse trabalho. Rapidinho aqui, é só porque você falou do S2240, tem uma coisa que eu achei maravilhosa nesse formulário, que é fazer a correlação dos riscos com o anexo 4 do decreto 3.048. Gente, vocês não têm ideia, tanto de PPP de agente químico que eu peguei, que a pessoa que fez o PPP não se deu ao trabalho de olhar a FISP e identificar qual que é o agente nocivo. O povo coloca assim, ó, poeiras, deixa eu ver o que mais que é muito comum aqui, óleos e graxas, deixa eu ver o que mais. Fumos metálicos. Aí, é o genérico. A gente fica doido, porque você fala assim, meu Deus, o decreto me dá um nome de substância e vem a pessoa, ou então coloca aqui thinner. Aquilo ali, para mim, é algo que não esclarece qual que é o componente, né? Sendo que muitas vezes isso é algo que uma simples visualização da FISP, que indicação lá do nome científico da substância, vai resolver o problema. E assim, esse ponto eu achei o S2240 lindo, maravilhoso, porque quando a pessoa fizer a indicação, ela vai ter que fazer a correlação de qual item do decreto que ele vai enquadrar. Isso eu achei bom demais. Sim, desculpa te cortar. Na verdade, é a tabela 24, né, do E-Social, né? O E-Social tem um manual, né? Tem um manual lá que ele é bem explicativo, ele é bem detalhado, a pessoa estudar ali. Isso, pessoal, para advogado também, né? Estou falando só da segurança saúde. Advogado também pode, parece que tem um item, não estou me lembrando aqui o número dele, é um evento, na verdade, que o advogado pode atuar bem diretamente. Pode atuar em todos, né? Mas esse parece que tem um evento aí bem interessante para o advogado. E o advogado também, ele pode ajudar muito. O advogado, contador, né? O E-Social contador, a gente vê aí erros aí de contadores, então, assim, muita gente não está acreditando que isso vai acontecer, né? Essa mudança já está acontecendo, né? Já está acontecendo. O PPP eletrônico não vai ter adiamento, isso aí já foi
colocado, não vai ter adiamento. E o profissional de segurança e saúde, né? Com essas informações, se você tiver uma gestão, ainda tem o PGR, né? O PGR é um programa de gerenciamento de risco na área trabalhista, mas ele vai... A tendência, pessoal, essas legislações, elas se unirem, né? Uma vai subsidiar a outra. Por exemplo, o PGR traz isso, químico, físico, biológico, ergonômico e de acidentes. Esse ano, saiu na IN 128 do INSS, ela veio com esse, no anexo, se não me engano, não estou lembrando agora o formulário, é o 27, que traz o PPP, lá veio escrito ergonômico e mecânico de acidente como obrigatório. Depois que a outra IN veio, ela tirou isso, por enquanto tirou. Mas a tendência é que esses riscos, eles venham a partir do ano que vem, porque eles estão estudando alguma referência. O ergonômico tem, diferente do higiene ocupacional, tem referência, por exemplo, o ruído tem referência, o calor tem referência, a vibração tem referência, alguns agentes químicos têm, né, referência para você comparar com o limite de tolerância. Agora, o ergonômico não tem isso, por enquanto, né? Eu conheço muito aí a ergonomia, mas é uma outra referência internacional e tudo, mas eles estão estudando isso aí. E outro dado importante, né? 75%, não sei se a Jéssica sabe, os colegas aí sabem, 75% dos afastamentos do INSS por acidente de trabalho, ligados ao acidente de trabalho, estão relacionados a riscos ergonômicos. Olha só, a gente pode consultar isso lá na plataforma de trabalho decente da Smart Lab do Ministério Público do Trabalho. E lá tem, você pega de 2012 a 2021, tem lá o percentual de afastamentos por riscos ergonômicos, né? Aí tem vários lá, dorsalgia, lombalgia, tudo relacionado à ergonomia. Então, assim, a tendência é que as legislações, elas se unam, se unifiquem, né? O PGR não é à toa, ele veio aí com um programa de gestão, né? Mais uma vez, a hierarquia da proteção, né? Proteção coletiva primeiro, depois a proteção individual, né? Tem as medidas de engenharia também. Está lá na NR1, estava na NR9, que tratava de PPRA, agora está na NR1, passou para a NR1, que é a norma, diretrizes, disposições gerais e o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, ali que a gente vai ter que se basear, né? A empresa, cada vez mais, ela vai ter que investir em proteção coletiva. Né? A gente fala muito de EPI e tudo mais, a gente está vendo os temas aí do STJ, do STF, da TNU, mas antes tem que ver EPC. Se não vê equipamento de proteção coletiva antes, estudar, pelo menos a viabilidade, porque a fiscalização ela vai cobrar. Mesmo que você informe lá no formulário do PPP, não, você vai ter que mostrar um projeto lá. Por que é não, e o auditor ele vai cobrar isso, né? E, então, a importância de se os profissionais estarem preparados para essa mudança que já está acontecendo, a partir do ano que vem vai vir com mais força, né? Então, é isso. Também tem consequências jurídicas, né? Eu não sei se a Jéssica falou. Quais são as consequências jurídicas da não emissão do PPP ou o PPP de maneira incorreta, né? Colocando informações lá que não são verídicas. Pensar é que emitir o PPP incorreto acarreta responsabilidade penal. O PPP ele é um documento equiparado a documento público. Então, faltar uma informação no PPP é algo muito grave. Outra coisa, além da responsabilidade penal, se aquele segurado, por exemplo, faz um pedido de aposentadoria especial e aquele pedido é indeferido porque faltou um agente nocivo que deveria ter constado, isso pode levar à responsabilidade do empregador por dano moral. Porque aquela aposentadoria poderia ter sido concedida em tempo oportuno e não foi porque faltou um agente nocivo previsto. Outra coisa, você falou do PGR aí, tem um negócio na IN 128 que me colocou uma pulga atrás da orelha, que é aquela declaração da inexistência de risco. Porque tem muita gente que está acreditando, se eu não quiser emitir o PPP, eu faço uma declaração de inexistência de risco. Cuidado, porque assim, Jéssica, eu sou formada em Direito. Como é que eu vou chegar e falar que não tem risco no ambiente de trabalho? Não pode ser desse jeito. E outra coisa, vamos supor que exista o risco e aquele empregador emitiu a declaração de inexistência de risco e não emitiu o PPP.
Ele pode pagar uma multa que varia de R$ 2.900 a R$ 292.000 para cada PPP que ele deixa de emitir. Ou seja, dependendo do número de funcionários que essa empresa tiver, e se ele fizer essa declaração de inexistência de risco aí a toque de caixa, sem nenhum subsídio técnico, falando, não, olha, eu fiz essa declaração, mas eu tenho um amparo aqui de um engenheiro de segurança do trabalho, de um médico do trabalho, ele pode quebrar a empresa. Simples assim. Porque essa informação, ela não é algo que pode só partir do senso comum. Às vezes eu, olhando um determinado ambiente, eu acho que não tem risco. Mas uma pessoa que tem a formação técnica específica vai verificar o risco. E outra coisa, do mesmo modo que esse empregador, mesmo que ele faça a declaração de inexistência de risco, ele se ampare em um laudo produzido pelo profissional de segurança do trabalho, no caso médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, o segurado também pode usar, gente. Por exemplo, vou pegar um caso aqui que eu não posso dar nome aos bois, mas foi uma determinada ação que eu trabalhei, caldeiraria. Não tinha calor. Tinha ruído, mas não tinha calor. Uai, cadê o calor? Não é possível que caldeiraria, ninguém foi lá e teve cuidado de aferir o calor na caldeiraria. Isso é um motivo para retificar o PPP. O artigo 68, parágrafo 10º do decreto 3.048, ele fala que é direito do segurado ter acesso às informações que levaram à elaboração do PPP. E outra coisa, se você não está concordando, procura um profissional de SST. Pega esse profissional, você pode trazer como assistente técnico. Excelência, em outros casos semelhantes a esse, em indústrias parecidas, se detectou a presença desse agente nocivo. Eu notifiquei o meu empregador não quis fazer a correção. Então, agora, eu quero que se verifique a presença desse agente. Só que eu acho que, às vezes, é uma forma de proceder que está faltando. A ação de aposentadoria especial é uma ação que, se a pessoa entrar rápido, entrar correndo e quiser fazer de qualquer jeito, a chance dele perder é muito maior que dele ganhar. Porque, assim, embora a pessoa tenha o PPP, o que seria o PPP que todo mundo quer, mas é o PPP que não vem? É um PPP que não tem EPI eficaz, é um PPP que o código GFIP é pelo menos de 0,2 para frente, né? Mas não é assim que vem. A realidade não é muito bem dessa forma. E quando a gente não tem um determinado conhecimento, eu falo que a gente busca quem tem. Eu sei que eu não sei de tudo, mas se eu preciso, por exemplo, eu preciso de um suporte técnico para falar que eu tenho poeira de cromo na poeira de solda. Eu, Jéssica, formação em direito, posso falar isso? Não posso. Mas eu posso trazer um laudo de uma empresa parecida que demonstra que na atividade de soldagem tinha poeira de cromo. Eu posso trazer um laudo de um assistente técnico, de um profissional de SST, que declara que em empresas daquele ramo normalmente se verifica a presença da poeira de cromo. Eu estou citando aqui poeira de cromo, mas pode ser outra também, né? Poeira de sílica, dependendo do caso também, né? Então, se por um lado eu acho que vai ser bom, pelo menos no sentido da gente identificar qual que é o agente de risco, por outro, eu acho que os advogados eles vão ter que se aproximar mais dos profissionais de segurança. Porque contestar a eficácia de EPI, gente, é algo que tem que ser na petição inicial. Se você não fizer isso na petição inicial, você corre um risco muito grande de tomar uma improcedência, porque a EPI é eficaz. Eu passo a palavra para você agora, Erivelto, para você falar um pouquinho aí da parte tributária e falar do FAP, que muitos empresários não conhecem. E o FAP pode levar a redução de 50% do valor da GILRAT. Você pode falar aí para nós um pouquinho? Sim, posso. Mas isso, você falou é importante, né? A questão da declaração de inexistência de risco, né? Aí o governo disponibilizou esse formulário, mas só que aí até eu conversando com um colega um dia, a esposa dele tem uma loja de roupa, ele falou, poxa, mas eu tenho a declaração lá, mas e aí? Vou me basear em qual laudo? Mesmo que não tenha risco, né? Você falou agora há pouco, né? Tem que ter um profissional ali respaldando aquilo. Nem que seja um técnico de segurança, né? Aí não tem problema, porque ele é um profissional de segurança. Não tem exigência de um técnico. No caso do LTCAT, que tem exigência de médico ou engenheiro, tudo bem. Agora, uma declaração de inexistência de risco, pode chamar um profissional, um técnico de segurança, ele dá o parecer dele ali, tá ok. Você invasou ali, né? Não é obrigatório ter esse médico ou engenheiro. Agora, voltando à questão do FAP, né? Isso aí é uma questão muito
poucos profissionais aí, pelo menos de segurança e saúde, conhecem, né? Eu mesmo conheço tem pouco mais de 2 anos. Eu tive contato com esse assunto. Esse tema é muito importante, né? Está lá na IN, se eu não estou enganado, esse tema, Juhat, isso aí está na 8.212, acho que tem, né? 971 também é antigo, né? Agora está na 2.110. E o FAB ele existe desde 2000 e, se eu não me falha a memória aqui, já tem um tempinho, 2011. Eu não estou enganado, é isso aí. Vendo a lei lá em 2011. Acho que é isso aí mesmo. Não estou me lembrando o número da lei aqui agora. Mas o que é o FAP? É o Fator Ocidental de Prevenção. Na verdade, é o antigo SAT, né? É o Seguro Acidente de Trabalho, que agora, essa sigla aí é uma sigla com várias letras, né? GILRAT, né? É grau de incidência, incapacidade laborativa por acidente de trabalho ou doença ocupacional, né? Então, você vai... O que depende, né, isso? É o grau de risco de cada empresa, né? As empresas aí de lucro real e presumido, né? Você vai saber falar melhor aí o que seria, né? Tem algumas empresas que não são obrigadas a recolher, né, a GILRAT, mas você vai verificar pelo CNAE, né, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, vai fazer o cruzamento dessas informações, um grau de risco, 1, 2 ou 3%, vai fazer lá, acho que, se eu não me engano, está lá também no decreto 3048, também está na IN da Receita, aí você faz esse cruzamento, você vai ter ali essas informações, para você ter o teu RAT, né, que na verdade é um GILRAT ajustada, né? E o que é o FAP? Na verdade, o FAP é um ranqueamento. Por exemplo, vai pegar umas empresas de refino de petróleo, você vai fazer lá o ranqueamento. Nem sempre, se você tiver empregados afastados, mais empregados afastados, acidentados, você vai ter um FAP maior. Você vai passar por um ranking. Vai ter um ranking, você vai entrar no FAP Web, né, lá dentro, você vai fazer a consulta, digitar lá o teu CNPJ da empresa, e lá você vai ter uma série de informações que vai te embasar, né, para que você vai estar impactando na tua empresa. Mas, de toda forma, o FAP, para esse tipo de empresa, lucro real e presumido, ele vai ter que vai recolher, isso aí não tem jeito. Por quê? Varia de 0,5 a 2, né? Você vai trabalhar para isso aí, né? Para cada vez menos, né? Recolher menos. Então, você vai chegar para a empresa, um advogado, próprio advogado mesmo, advogado, um profissional de segurança e saúde, mais uma vez, né, trabalhando integrado, eles vão chegar para a empresa e falar, ó, a gente precisa aqui de um ambiente cada vez mais salubre, para a gente recolher menos. Isso aí não tem jeito de escapar. Isso aí não tem como. Aí você vai ter que trabalhar na gestão, mesmo porque eu acabei de falar, né? A IN da Receita Federal, ela fiscaliza a gestão de riscos ocupacionais. Então, ela vai, se você trabalhar nisso aí tudo, todos esses programas aí de segurança, a parte de acidente de trabalho, né, também, exames ocupacionais, vai ter uma série de questões para você acompanhar os seus empregados, para você ter, mensalmente, recolher menos tributo. Isso aí que gera para a empresa? Você vai gerar, a empresa vai poder treinar mais seus empregados, vai poder investir mais nos seus equipamentos, máquinas, dentro da própria empresa mesmo, né? Se ela recolher menos, se ela fizer uma boa gestão, ela vai ter, isso é investimento, na verdade, ela vai estar investindo. Não é gasto. O discurso é esse, do profissional de segurança e saúde. Acabou. Essa questão de cumprir NR, é importante a NR, estou falando que não é importante, mas se você não atrelar questões tributárias, que é o que toda empresa, nós aqui também, as pessoas físicas, a gente quer pagar menos tributo, menos imposto. Então é isso. E diferente do FAI, né, que é o financiamento da aposentadoria especial, é um chamado adicional, alguns colegas conhecem como adicional do FAP, é o adicional da GILRAT. Aí, no caso, aí, se a empresa tiver empregados que não estejam expostos a agente nocivo, ela não vai pagar nada, ela não vai recolher nada. Né? Que a GFIP agora está mudando, agora, desse CTF Web, né? Não sei se já tem essa mudança, já aconteceu, mas a gente fala GFIP ainda. E aí, se a empresa não tiver lá medidas de proteção, conseguiu reduzir lá o nível de exposição no ruído, né? Conseguiu lá uma climatização, não tem calor, mas não tem exposição a calor,
né, acima do nível de ação, limite de tolerância, beleza, não vai ter recolher absolutamente nada. Não vai ter recolhimento do FAI, né, financiamento da aposentadoria especial. E outra coisa, né, a questão da multa, né, ela é por arbitramento. A questão da multa é por arbitramento, ou seja, é critério do fiscal. O auditor vai chegar lá na empresa e ele que vai determinar. Tem ali aquele intervalo, a gente falou do PPP aí, pode chegar a quase 300 mil reais por documento, e se tiver uma reincidência, pode chegar a 3 vezes esse valor, né? Então, pode chegar até quase R$ 1 milhão por um PPP só. Aí temos que observar 3 verbos, né? Elaborar, entregar e atualizar. Então, são 3 verbos aí que a Receita Federal está atenta, né? Então, os profissionais eles têm que ficar, obter conhecimento, né, do tema, que isso aí pode, como a Jéssica falou, pode quebrar a empresa. Se a empresa for pequena, imagina um valor aí você pega aí, sei lá, 10 PPPs, pegaram aí, e reincidência, aí você começa a construir exemplos aqui, né, simular alguns exemplos. 10 PPPs, com reincidência, quanto que dá isso aí? 10, multiplica por 300 mil, por 10, 3 milhões, multiplica por 3, aí já começa a ficar mais séria a conversa, né? Então, é basicamente isso aí. Lançamento de ofício, né? Porque eu falo assim, se tem muita gente que está conseguindo aposentadoria especial, gente, e essas pessoas eram empregadas de uma determinada empresa, é porque aquela empresa deveria, por exemplo, ter pagado o adicional de 6, 9 ou 12% sobre a GILRAT, que é o FAI, mas não pagou. Se ela não pagou, ela está abrindo margem para sofrer um lançamento de ofício. E eu brinco com os meus colegas que têm empresa, meus colegas empresários, não queiram tomar um oi sumida da Receita. Não queiram, porque o dia que a Receita te der um oi sumida, ele é doído. Por quê? Aí não é só 6, 9, 12. É o lançamento de ofício, mais a multa que você vai pagar por você não ter informado esse determinado agente de risco, e fora a multa que você pode pagar por não ter emitido o PPP ou por ter emitido errado, e fora o dano moral que você pode vir a sofrer na Justiça do Trabalho. E o pior de tudo, quando o empregador não cumpre a norma de segurança do trabalho, gente, não é tão comum, mas ele pode responder ação regressiva previdenciária. O INSS pode cobrar daquele empregador tudo que ele pagou, por exemplo, a título de uma aposentadoria por incapacidade permanente de um segurado que foi acidentado naquela empresa. Aí tem gente que fala assim, poxa, mas eu paguei a GILRAT, agora eu tenho que pagar o INSS por ter pagado o benefício por incapacidade. Gente, o que vai gerar a procedência da ação regressiva é o descumprimento da norma de segurança do trabalho. Se você cumprir a norma de segurança do trabalho da forma como deve ser e ainda assim o acidente ocorrer, a chance de êxito na sua defesa é maior. Por quê? Às vezes, mesmo cumprindo todas as normas, não tem como aniquilar o risco. Agora, se você não cumpriu a norma, você incrementou o risco. O risco que já existia, ele foi potencializado. Então, quando nós falamos de segurança do trabalho, nós estamos falando de evitar procedência de ação regressiva. Nós estamos falando de evitar condenação em dano moral. Nós estamos falando de evitar lançamento de ofício pela Receita. Então, assim, são várias consequências. E outra coisa, essa gestão integrada do E-Social, gente, isso não é por acaso. Agora, vai ser muito mais fácil a Receita fazer cruzamento de dados. Muito mais fácil. Então, assim, quem já estava acostumado, por exemplo, a não emitir laudo, não, ninguém nunca vai cobrar isso, cuidado, agora vai. Sim, eu acabei esquecendo de falar do percentual, né, aí da GFIP, né, 6, 9 e 12%, né, sobre a remuneração do empregado, né, mas assim, nesse ponto aí, como eu falei, né, se fizer uma gestão bem feita, não vai recolher. Mas você falou um ponto interessante, né, a questão da ação regressiva, né, pouquíssimos profissionais de segurança e saúde conhecem isso, o advogado talvez até conheça. Esse tema também é um tema para outra live, né? Porque é um assunto que tem casos práticos, né? Recentemente, agora, final de junho, aquela empresa Samarco foi condenada agora 11 milhões e 600 mil. Aquele acidente que teve lá na barragem, né? Que gerou aí 14 ou 15 pessoas morreram.
Então, os familiares receberam a pensão por morte, mas a conta chegou agora. Acho que foi lá em 2015, né, o acidente. A conta chegou agora, 11.600.000. E aí, mais uma vez, né, a responsabilidade, só para lembrar, né, a responsabilidade por acidente de trabalho é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa. A empresa, é claro que ela vai ter que se cercar de todas as cuidados aí. Obviamente que pode ter também questões aí relativas a empregados, né? Aquela questão da culpa exclusiva aí do empregado, aí realmente afasta aí a responsabilidade, mas os empresários têm que saber que a responsabilidade deles é independente de dolo ou culpa. Então, mais uma vez, né? Mais uma vez, o profissional de segurança e saúde é mais um argumento para ele chegar no empregador e conversar, né? A gente já falou agora, além da tributação, agora a gente está falando de ação regressiva, que é outra coisa, né? É outra coisa. A empresa, ou seja, isso aí não é só para cumprir legislação, como eu falei, né? Norma regulamentadora está lá, tem um quadro lá, dos profissionais de segurança e saúde, aquelas multas lá, aquelas penalidades de infração da NR 28, aquilo ali não é nada, perto do que a Receita Federal pode aplicar na empresa. Né? Multa de Ministério do Trabalho e Previdência não chega nem perto do que a Receita Federal pode, né, causar aí de estrago, se ela realmente aplicar o valor, né, como a gente falou agora, por exemplo, o LTCAT também, ele pode gerar multa, né, quase 30 mil reais por laudo, né, se ele não for atualizado, tem empresa que nem faz, né, então lá, quanto mais atualizar, não faz, tem empresa que não faz, e quanto mais atualizar o laudo, então, é uma série de, assim, a importância, né, isso tem tudo a ver com advocacia e segurança e saúde do trabalho. Olha aí que, né, mais um campo aí vai abrir para os profissionais de advocacia também. Né? E de segurança e saúde também. Eu conheço vários aí que estão atuando nessa parte aí, estão conhecendo mais a parte jurídica. Né? Inclusive, eu tenho uma proposta aí mais à frente, né? Vai lançar aí vai unificar o direito com a segurança e saúde. Né? Porque os profissionais de segurança, eles sabem muito de prevenção, conhecem as normas, né, e tudo mais, os programas, mas quando chega na interpretação previdenciária, trabalhista e tributária, não tem noção. Tá dentro do direito constitucional, segurança e saúde está dentro, né, o principal direito ali está dentro, tem direito penal envolvido, tem direito civil envolvido, então tem uma série de direitos aí que envolvem a segurança e saúde, direito empresarial também. Então eu estou com uma proposta aí, mais no primeiro semestre do ano que vem, para talvez aí criar um curso, né, relacionado ao direito com a segurança e saúde, né, acho que o pessoal vai poder, né, a gente está aqui para contribuir, né, colaborar com o pessoal, e para o advogado também, conhecer a área de segurança é a mesma coisa, né, tem advogados que às vezes querem atuar nessa área de segurança e saúde e não conhecem, é muito específico, né, por exemplo, a aposentadoria especial, muitos advogados, eles não advogam nessa área justamente por conta da técnica, né, tem engenharia ocupacional, tem segurança do trabalho, então eles acabam indo para outras áreas por conta desses conceitos, dessa parte detalhada, técnica da engenharia, né? Mas é possível acompanhar, é possível aprender e se capacitar nisso aí. Você sabe que esses dias eu passei uma situação, quem me esclareceu foi até um professor da faculdade. Era o seguinte, era um caso que envolvia máscara. O equipamento de proteção era uma máscara. Ok. O PPP falava que aquela máscara ali neutralizaria o risco, código GFIP 01, tinha o CA da máscara. Mas o pulo do gato era o seguinte, na verdade eram duas coisas. Primeiro, se a gente for dar uma olhada no parecer da Fundacentro no tema 1090, a Fundacentro, nesse parecer, ela foi muito, muito pró-segurado. No sentido de que para a máscara afastar o risco, primeiro, ela tinha que se acoplar perfeitamente. Não pode ficar nem um buraquinho. Segundo, qual que é o filtro dessa máscara? Porque tem determinados filtros que eles só serão eficazes em face de agentes específicos. Não é um só para tudo. Qual que é a periodicidade de troca dessa máscara?
Se ficar um buraquinho pequenininho aqui, gente, não vá muito longe não, agora na época da Covid, quantos profissionais de saúde, mesmo usando toda aquela roupa de astronauta lá, não foram contaminados? Outra coisa também que eu achei interessante, né, ele falando da questão do macacão. Tem parte exposta do seu corpo? Porque tem determinados agentes que a contaminação deles vai ser pela pele. Então, assim, essa visão, por exemplo, não, eu sei identificar o agente, essa EPI é eficaz para esse risco, mas não é eficaz para aquele outro. Isso é uma informação que vai acabar surgindo nas ações previdenciárias. Principalmente agora, com esse PPP novo, com esse PPP que tem 5 colunas, lá no tópico é 15.9, Erivelto, agora eu não lembro de cabeça. Mas, enfim, gente, isso vai demandar trabalho do advogado, de entrar nessas questões. Não, peraí. Tá, você forneceu EPI, mas essa EPI isso é eficaz em relação ao quê? Ela atenua ou ela neutraliza o risco? Porque se ela só atenuar, ela não vai afastar a especialidade. Se ela neutralizar, sim. E o outro medo que eu tenho, mas esse aí é um receio, talvez seja até excesso de medo demais, mas, gente, não se esqueçam que quando o STJ julgar o tema 1090, pode subir RE para o Supremo. E se subir RE para o Supremo, pode ser que o tema 555 do ruído seja superado. E aí, nossa, aí eu não quero nem pensar no estrago que vai fazer, viu? Tem a questão do benzeno também, né, Erivelto? Eu falo assim, isso aí também é assunto para uma outra live, porque tá, lá no decreto 3.048 tem o benzeno. Aí a TNU foi querer resolver um problema e criou um problema maior. Por quê? Nem todo agente que é derivado do benzeno vai constar lá no PPP benzeno. Eu tenho tolueno, etilbenzeno, xileno, que são hidrocarbonetos monocíclicos aromáticos, que estão previstos no anexo 13 e no anexo 11 da NR15. Aí eu fui ler o voto do relator nesse tema, e eu te confesso que eu fiquei preocupada, porque ele fala assim, olha, ele fala especificamente do xileno, do etilbenzeno, deixa eu ver qual era outro, é o Betex lá, e o tolueno. Olha, esses agentes que estão no anexo 13, mas que também estão no anexo 11, eles são qualitativos. Só que aí eu te pergunto, muitos lubrificantes não têm indicação de quantidade na FISPIC, e não tem por uma razão de segredo de indústria, porque o artigo 6º lá da resolução 804 da Agência Nacional do Petróleo fala que essa informação é protegida por confidencialidade. Agora, como que a gente vai saber qual que é a composição? Não tem como. Quer dizer, ter como até tem, mas a gente teria que quebrar essa confidencialidade. Não sei o que a jurisprudência vai resolver em relação a isso, mas foi um tema que me preocupou muito. Porque em relação àquilo que a FISPIC resolve, que lindo, ótimo. Mas em relação àquilo que é protegido por confidencialidade, e em relação ao segredo de indústria, como é que nós vamos fazer? Bom, uma questão, uma polêmica mesmo, né? Mas a questão do benzeno, por exemplo, a questão do benzeno, o que acontece, né? Recentemente estava conversando a respeito disso, que a gente pega muito, porque o NR9, né, não sei se está lá ainda, acho que deve estar, é a questão do limite, né? Não tem limite seguro. Eu fiz uma pergunta aí, eu estou até respondendo a minha pergunta, né? Acho que eu nem fiz esse vídeo ainda para responder, mas o benzeno não tem limite seguro. Não existe limite seguro. O que tem? O benzeno tem chama um valor de referência tecnológico. Isso aí é só ali um parâmetro, na verdade, é um parâmetro, né? E a Alemanha, por exemplo, veio da Alemanha, né? Pegou esse VRT, né, que a gente chama, veio lá da Alemanha, a Alemanha já aboliu isso desde 2004. O Brasil está ainda com isso. Então, não existe limite seguro, continua usando esse VRT, e para você ter ideia, né, separaram isso aí, limites esse VRT para duas categorias. Siderurgia é 2,5 ppm, e para os demais trabalhadores é 1 ppm. Isso aí até hoje a gente fica brincando, o pessoal da siderurgia, ele é mais resistente, então você pode chegar até 2,5 ppm, que o VRT ainda segura, mas não existe, né? Aí o que a NR9 ela faz? Ela chama a CGH, que é uma associação, né, de não governamental lá dos Estados Unidos, que ela faz estudo com vários agentes. Se não me engano, hoje deve ter por volta de 700 agentes químicos lá estudados, né, que tem limite, que tem estudo. E aí o benzeno,
acho que lá é 1 ppm, se eu não estou enganado. É 1 ppm, exatamente. A gente usa esse artifício na legislação trabalhista. A gente usa esse artifício para falar, não, mas a gente pega a NR9, está reportando a CGH. Mas só que acontece que a legislação tributária, ela considera a legislação brasileira. Então, ela olha para a legislação brasileira e fala, não tem limite seguro para a benzena, é qualitativo, é cancerígeno, está na LINAC, que é a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos, é um agente comprovadamente cancerígeno, possui CAS, né, que é a identidade lá, o Chemical Abstract Service, né? Então, se tiver tudo isso aí, está no manual de aposentadoria especial, isso aí, esses itens, todos, que consta ali que o agente é qualitativo e não tem limite seguro, benzeno tem limite seguro. Então, quando a fiscalização parte na empresa, verifica lá benzeno, normalmente, algumas avaliações dão lá, não detectável, né? Não detecta, faz a avaliação, mas não detecta pelo método lá, né? Não quantificável pelo método. Tudo bem, esse é um argumento que as empresas têm para se defender. Não, eu fiz a avaliação, não detectou nada. Mas se der lá 0,1, um valor bem pequeno, vai ter que ser considerado. Vai ter que recolher a GFIP. Isso aí não tem dúvida. Né? Tem um resultado lá, mesmo que seja pequeno, tem que ter reconhecimento. Sem contar, assim, a gente fala muito do benzeno, que ele é mais falado, tudo mais, né? Que ele é polêmico, tudo. Mas tem outros agentes também que não tem como é que se diz aí, essa repercussão toda, né? Por exemplo, o chumbo tetraetila também é cancerígeno. Tem vários outros aí agentes químicos que também são cancerígenos reconhecidamente. Sílica livre também está lá na LINAC, também é a mesma coisa. Também causa, né? Não sei se na tua região aí deve ter, certamente tem mina aí também, em Goiás, né? Você mora em Goiás, né? Aqui Tem mina tem aí, a Sama. subterrânea. A Sama é lá em Minaçu, é onde fazia a extração de amianto. Inclusive, em relação ao amianto, a TNU tem um tema interessante, porque o INSS só aplica aquela redação lá alterada que incorporou a Linacha ao ordenamento jurídico a partir do decreto 8.123. E a TNU não. A TNU ela possui um entendimento mais abrangente, então ela aplica essa presunção de nocividade dos agentes que estão lá no grupo 1 da Linacha para todo o período, independente de ser anterior ou posterior ao decreto 823. Só que esse é um entendimento da TNU, esse não é um entendimento do INSS. O INSS ele continua aplicando só a partir do decreto 823. O amianto também é outra questão, né? Hoje no Brasil acho que é proibido, não sei, né? Como é que tá isso aí, não tenho acompanhado, mas é até inadmissível. Nos Estados Unidos já é proibido há muito tempo. Cromo lá nos Estados Unidos é proibido. Aqui no Brasil tem lá, entra na NR15 aí, você vai ver. Tem lá o cromo lá. Tem vários agentes, né? Agora, se a gente for parar para pensar, tem milhões de agentes de produtos químicos que a gente nem conhece. Eu falei da CGH agora, ela só estudou 700, se você ter ideia, 700, mas tem mistura, né, de compostos, de agentes químicos, né? Então é uma série de cuidados que a gente tem que tomar, né? E o principal é o seguinte, cada vez mais, né, você tem que revezar a equipe, você tem que trabalhar na parte, aproveitar a tecnologia e mecanizar o trabalho, né? Porque isso é desumano, em algumas condições, né, que são complicadas de você colocar um ser humano ali se trabalhando, né? Ruído, por exemplo, causa vários problemas, né? Não é só problema auditivo, ele pode afetar várias outras coisas, né? No organismo. Então, se você puder fazer um trabalho de engenharia, né? A gente fala muito de enclausuramento, mas tem outras coisas, a parte acústica, dá para fazer um trabalho interessante, né? Isso aí, além de manter aí a saúde e integridade física do trabalhador, e ainda preserva a saúde financeira da empresa. E é isso que a empresa o empregador tem que entender, né? E hoje em dia, assim, está melhorando essa mentalidade, já foi pior, acho que hoje está melhor, melhorou, né? E, assim, eu não sou muito favorável a falar, não, você vai
a fala do profissional de segurança da saúde não é falar, você vai pagar a multa. Não, não é isso. Você tem que fazer a gestão, porque você tem que investir nisso aqui. Né? Não é porque você fala, você vai pagar a multa. Mas e aí, o que eu tenho que fazer? O advogado, aí, o profissional de segurança da saúde vai falar o quê? Fala para fazer a gestão por conta de investimento. Você vai investir no trabalhador e na empresa. Né? Você vai reduzir a tua despesa, vai aumentar a tua receita. A conversa é essa. Né? O argumento do profissional é esse. Não é falar que vai pagar. Isso aí não vai resolver nada. Não é argumento isso aí. Tem a multa prevista lá, mas você tem que fazer a gestão para o bem da tua empresa e dos empregados. Né? Porque sem empregado não existe empresa também. É verdade. E eu vou te falar, antes da gente encerrar aqui, uma coisa que eu fico indignada, porque se a empresa ela é obrigada, por exemplo, a pagar o adicional da Gilhat quando você tem uma exposição ao benzeno, gente, isso aí tinha que acarretar automaticamente o reconhecimento do período como especial. Só que o problema maior do benzeno é porque é o seguinte, o benzeno está no grupo 1 da LNASH, mas se você procurar o tolueno não está no grupo 1, está no grupo 2. Embora o tolueno também tenha benzeno, mas o caso dele está no grupo 2, não está no 1. Porque o benzeno é um composto, né? Aí você pega assim, o tolueno não tem o anel de benzeno nele? Tem. Ah, tá. Aí você já pega um terceiro, vamos pegar o butadieno. O butadieno está no grupo 1, mas o tolueno está no grupo 2. O que está no grupo 1, presunção de nocividade, que está no grupo 2, não. Aí veio esse entendimento lá do tema 398, que, assim, com todo respeito, né, eu sei que a gente precisa aprender a entender a razão dos votos contrários, mas, assim, esse voto ele foi ruim por um lado, mas, por outro, ele tem um tópico muito interessante, que é o das precauções necessárias. Tá, então se eu tiver um PPP, benzeno e seus derivados, a gente vai reconhecer, e se eu tiver um que tem tolueno, se eu tiver um que tem etilbenzeno, não vai? Ou então, se eu tiver um que tem tolueno e etilbenzeno, por exemplo, a gente vai precisar de mensurar a quantidade. Mas espera aí, o engenheiro e o médico do trabalho, ele vai fazer esse trabalho, ele mensura a quantidade de exposição, o que ele precisaria para mensurar? E se ele não mensurar, o que vai fazer? Vai julgar antecipado ou vai mandar produzir a prova? Então, assim, eu acho que tem muitas questões que estão imbricadas nesse assunto que a justiça ainda não resolveu. E isso vai ser algo que a jurisprudência, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se debruçar sobre isso, gente. Porque, assim, normalmente, mesmo no LTCAT, não se costuma fazer a análise química da substância. Falar assim, olha, tem tanto, sei lá, tem tantos ppm, eu não lembro agora o índice exato lá do anexo 11 da NR15. Sim. Olha, essa quando é o hidrocarboneto policíclico aromático, beleza, ainda é um pouco mais fácil. Agora, quando você pega os monocíclicos, que são principalmente aqueles que estão na gasolina, né, que é o complexo BTEX, o tolueno, o etilbenzeno e o etileno estão lá no anexo 11. Se a gente for seguir o raciocínio lá do relator do tema 298, você só vai enquadrar esses três, mesmo que eles tenham o benzeno na composição deles, se estiver acima do limite de tolerância. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu te agradeço demais, Erivelto. Você deu um show aqui para nós, esclareceu muitos pontos sobre segurança do trabalho e eu espero que nós possamos fazer outras lives desse assunto. Sim, eu que agradeço aí. Você também aprendi com você aí, a parte jurídica aí também, que eu sou advogado também, mas você está mais aí no dia a dia da justiça, né? Você se depara com vários casos aí também, são bem interessantes, né? De repente, a gente pode fazer assim, de repente você traz alguns casos aí para a gente comentar aí aqui em próximas lives. Tem outras questões, por exemplo, que eu não falei aqui, a corte do CARF, né, que é o Conselho Administrativo lá da Receita Federal, né? Ali que tem os casos concretos, né? Que a gente fala sobre fiscalização, a gente não pode falar, porque eu acho não, está ali, a fiscalização aconteceu na empresa A, B, C, D, várias empresas do Brasil todo, e ali você vai colocar, fiscalizou PPP, LTCAT, PGR, PPRA, a empresa foi multada aqui, foi condenada a pagar tanto. No mesmo caso da ação regressiva, a gente pode fazer também. Eu já fiz aí com meu amigo, você não está aqui, acho que ele não sei se está aqui, o Silvio, eu fiz uma
uma vez uma live com ele, de ação regressiva, façamos novamente uma outra aí, mais coisas para a gente passar para os colegas. Também tem casos práticos, aí você vai lá, ó, você vai entrar entra no noticiário, você vê, digita ação regressiva previdenciária, AGU, digita lá, aí você tem os casos, não, isso aí é só teoria, não, é prático, é prático. Ministério do Trabalho também tem fiscalizações, a gente pega, o PGR já está fiscalizando, o Ministério do Trabalho e Previdência já está fiscalizando, já tem uma série de inconsistências aí que eles já estão encontrando. Então a gente pode trabalhar com isso aqui, ó. Vamos trabalhar. Agora a gente fala isso aqui e acontece na prática, né? A gente fala porque eu acho, porque eu... Não, é porque é uma teoria minha, não é teoria, não. A gente está na legislação, mas é importante trazer para a prática, né? Trazer o que já foi feito. Você, com certeza, tem vários exemplos, né, de temas julgados aí. Isso aí vai ajudar a enriquecer o nosso nome ao santo, né? Nosso trabalho aqui. Mostrar o processo aqui. Mas, assim, falar o milagre e não contar o santo, aí não tem problema, não. A gente faz. Você também pode fazer alguns casos da fiscalização da Petrobras, por exemplo, né? Sim, em relação aos derivados do petróleo. Eu tenho muitas curiosidades. Mas isso aí não é segredo, porque está no site do quarto, é público, né? As pessoas entram lá, tem um banco de dados. Aí você está entrando Petrobras, tem que herdar tem qualquer empresa, todas elas têm, não, tem lá, fala uma empresa aí, Vulcabras, tem lá, pode achar, lucro real e presumido, tá lá, a empresa tá lá, entendeu? Aí você pega isso aí, não tem que esconder nada, fala aqui, ó, fiscalizou isso aqui, e de fato foi isso, aí, poxa, parece que é a mesma fiscalização, né? Vai pegar a mesma coisa, PPP, a gente sabe, eu trabalho com PPP direto, e vejo aí, não tem PPP, se posso dizer para você, 80% dos PPP são mal preenchidos. Né? Você tem que, um trabalho aí gigantesco, é um campo para advogado enorme, né? Inclusive eu estou com a ideia aí também, eu faço análise de PPP, né? E eu vejo isso aí, os profissionais, eles têm que quebrar esse medo. Vamos quebrar. A gente está aqui para quebrar esse tabu, né? Acabar com isso. A gente tem que estudar o que é possível. Sim. E a demanda é gigante. Poucos profissionais, demanda gigantesca. Tanto eu quanto o Erivelto, nós trabalhamos com aposentadoria especial. Nós damos curso de aposentadoria especial, tá? E assim, inclusive eu até indiquei recentemente, falei, gente, se vocês precisarem, por exemplo, de um engenheiro de segurança do trabalho para fazer um parecer como assistente técnico, essa é uma parte que ele pode te ajudar até muito melhor do que eu, né? Porque eu falo assim, o meu dia a dia é a parte jurídica. O meu dia a dia é ver o que o TRF aceita, o que a TNU aceita e o que o STJ aceita. O nosso trabalho, por exemplo, como servidor na Justiça Federal, não é formar posicionamento. Quem vai formar posicionamento é o juiz. O meu trabalho é ver o posicionamento dos outros. O meu trabalho é ver o que está passando. Esse que é o meu trabalho. É ver o que tem sido admitido. O que é de fato jurisprudência, o que é só julgado isolado. Tem muita coisa, gente, que é julgado, mas não é jurisprudência. Agora, e se a gente fizer uma análise comparativa, por exemplo, da jurisprudência dos TRFs, vocês vão ver que tem muita diferença, por exemplo, entre o TRF1 e o TRF4, entre o TRF3 e o TRF2. E, bom, no mais, eu acho que é isso, né? Vamos encerrar a nossa live. Eu agradeço a presença de todos por aqui. E nós faremos outras, com certeza. Muitíssimo obrigada, Erivelto, pela sua participação, por todas as colocações que você fez. E, se Deus quiser, essa será a primeira de muitas, tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Vamos continuar aí, né? Estudando, muita informação, pessoal. Espero que tenha atendido a expectativa aí. Foi legal, o assunto é enorme, né? Você vê que isso é só um pedaço do direito previdenciário, né? Aposentadoria especial, mas ele tem muitos detalhes, né? Detalhes que, às vezes, as pessoas realmente não têm orientação adequada. Mas a gente está aqui para isso, para esclarecer aqui as dúvidas e cada vez estudando mais, né? Aprendendo também com
você aí, Jéssica, e com o pessoal. Eu agradeço a oportunidade. Então tá bom. Se você puder deixar gravado para o pessoal, né? Eu vou deixar gravado, sim. Bom, gravado para o pessoal aí. Vou deixar gravado, sim. Gente, eu vou encerrar então aqui. Posso encerrar, Erivaldo? Pode encerrar. Uma boa noite, pessoal. Boa noite. Quem quiser assistir depois, quem quiser nos procurar, tá? Fique à vontade. Eu tenho o link do meu WhatsApp lá na bio. Quem quiser falar com o Erivelto também, fica à vontade. Sempre que ele pode, ele responde. E é isso, gente. Nós estamos aqui para ensinar um pouco e para aprender mais ainda, né? Eu falo que a gente nunca para de aprender nesse assunto. Fiquem com Deus. Ótima semana a todos e até a próxima. Tá joia.